Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos. A gente está começando um projeto aqui pelo rafaelraposo.df que chama Saúde Integral. Por que é saúde integral? Porque a gente está pensando na totalidade da sua saúde. Então, nós temos o ritual matinal de manhã, onde a gente tem e contempla algumas atividades, onde a gente começa com uma atividade pessoal, de ativação pessoal, depois a gente faz uma ativação física e a gente tem uma percepção ativa do seu corpo. Para que a gente está fazendo isso, Rafa? Porque a gente quer realmente transformar a sua vida, te deixar mais ativo, mais saudável e conseguir te ajudar em algumas coisas que a gente acha importante, como na live de hoje a gente vai tratar sobre foco e concentração, ok? Felipe, seja bem-vindo, que a gente possa aproveitar a nossa live. Vamos lá! Pessoal, quando a gente fala, Rafa, mas que nem você falou, você é fisioterapeuta, você é educador físico, e agora você está nessa pegada mais assim de falar sobre foco, sobre disciplina, sobre concentração, respiração. Porque nós temos que pensar na nossa saúde de forma integral, na nossa totalidade. Então, hoje, quando a gente decidiu pela live, quando eu decidi da live do foco e concentração, eu quero ajudar vocês sim. Tem algumas técnicas e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar o nosso foco. E com isso a gente ter mais funções e capacidades, ok? A gente tem que sair do piloto automático, que nem eu sempre falo, e para isso a gente precisa desse foco e dessa concentração, ok? Então, basicamente é isso. Toda vez que a gente está sem foco, sem concentração, a gente perde o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo. Então, quando a gente não tem foco, a gente começa a fazer boa noite, tio Zé Carlos. Quando a gente está sem foco e sem concentração, nós começamos a fazer coisas de forma aleatória. E quando a gente começa a fazer coisas de forma aleatória, a gente perde o nosso bem mais precioso, como eu estava falando, que é o nosso tempo. A gente começa a fazer várias atividades, nenhuma dessas atividades vai levar a gente a um fim, e a gente fica com aquela sensação de que a gente não conseguiu fazer nada durante o dia. Então, quando a gente não tem foco, a gente usa um dia inteiro fazendo um bando de coisas, a gente fica tipo se debatendo e a gente não consegue produzir um resultado final. Isso cansa a gente e mesmo assim a gente acaba o dia e fala assim, cara, o que eu fiz no dia de hoje? A gente não consegue nem perceber o que fez. Então, para isso, vamos lá. O que seria foco? Se a gente for olhar, foco é prestar atenção verdadeiramente em uma coisa. Rafa, beleza, prestar atenção em uma coisa. O que é atenção? É quando você consegue observar os detalhes, as minúcias daquilo que você está querendo fazer. E a concentração é a união dessas duas coisas. A concentração é quando eu tenho foco e atenção por um tempo determinado. Ok? Então, dito isso, a gente sabe que toda vez que eu quero fazer algo e eu fujo do meu objetivo principal, eu começo a ter momentos e frustrações por não conseguir realizar as coisas. Então hoje eu quero conversar com vocês e dar algumas técnicas que eu uso e eu vejo muitas pessoas que estão usando e estão conseguindo ter uma produtividade maior, ok? Então, quais são os tipos de estímulo que a gente tem que podem distrair a gente? A gente tem basicamente dois estímulos que distraem a gente. São os estímulos externos e os estímulos internos. Quais são os estímulos externos que a gente tem? Os estímulos externos, oi Michele, tudo bem? Estímulos externos que a gente tem é a notificação do celular. É a gente estar em algum lugar, oi Thaís, a gente está em algum lugar e a gente tem aquelas conversas que não são tão intencionais. Eu estou em algum lugar e alguém vem falar com futebol comigo. Cara, eu não vejo futebol. Então, assim, não que eu vou ser mal educado e vou descartar aquilo ali. Não, não é isso. Mas a gente tem que ter foco. Se eu estou com foco em uma coisa, esses estímulos externos, de vez em quando, gastam muito das nossas horas. A gente está aqui escrevendo alguma coisa. Eu estou estudando ou escrevendo, e aí a notificação do celular está o tempo todo ali. Plum, plum. Aquilo vai tirar o foco. Porque quando eu ouvir o barulhinho ou ouvir o brilho do celular, minha cabeça já vai, mesmo sem minha intenção, eu tô ali, a hora que eu percebo, eu fico naquela curiosidade. Cara, eu me desvio, eu já me desvinculei ao que eu estava pensando.
E aí quando eu desvinculo do que eu estou pensando, esse estímulo externo foi maior do que o meu estímulo interno de produzir um resultado. Então, quando a gente fala em foco, a gente tem que pensar muito nos estímulos externos e internos, ok? Qual é um tipo de estímulo interno que a gente tem muito poderoso? Um dos tipos de estímulo interno que a gente tem muito poderoso é quando a gente começa a fazer algo e começa a pensar em outra coisa. Por exemplo, eu estou aqui escrevendo e falo assim, cara, eu esqueci de falar para minha mãe aquela coisa. Nossa, eu estou escrevendo aqui, meu pensamento vai para longe e fala assim, nossa, tem que comprar pão. A gente tem várias, né? Várias conversas internas. Oi, tia Mércia, tudo bem? A gente tem várias conversas internas nossas. E essas conversas internas, existem estratégias que a gente pode usar para que elas não nos interrompam de forma tão intensa. Então, quando a gente fala de estímulos internos e externos, os externos são os mais fáceis, né? Tem muita gente que fala assim, eu só consigo estudar se estiver totalmente em silêncio. Aí a pessoa faz o que ela faz? Ela vai para uma biblioteca, ela acorda mais cedo porque está todo mundo dormindo, ela espera os filhos dormirem para poder estudar. Isso é uma coisa que você está tirando estímulos externos, ok? Barulhos, notificações, atrativos de um filme que está passando. Então você vai ficando. A partir do momento que a gente consegue tirar esses externos, beleza. Aí vem para os estímulos internos, que são os mais difíceis de tirar. Os estímulos internos, eles estão ali com a gente. Não interessa se a gente está na biblioteca, se a gente vai estar em casa de manhã cedo, se a gente vai estar em qualquer lugar. Oi, Gogô, tudo bem? Então, os estímulos internos é que eu quero conversar com você. Os outros a gente sabe. Você pega lá, desliga a notificação do celular, tira o celular de perto de você. Isso é fácil de fazer, tá? Então vamos lá. Uma das coisas também que a gente tem é o mundo atual fez a gente ser multitarefa. A gente acha que a gente tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem que começar a ter foco, a ter organização. Ah, então era foco e concentração. Beleza, até aí você não contou nenhuma novidade. Mas a gente tem estratégias para isso. Quais são as estratégias que a gente pode ter? Na noite anterior a gente tem que organizar o nosso dia. Como que a gente vai organizar o dia? Eu vou organizar meu dia já falando, cara, eu vou acordar de manhã, tal horas, quando o despertador tocar, eu quero fazer tal e tal função, eu quero ter tal coisa, eu vou fazer tal. E a gente dividir e fragmentar. Porque quem tenta fazer tudo acaba que não faz nada. Então a gente tem que, sim, no dia anterior, organizar o nosso dia. Não, eu vou pegar ali de 6 às 6h30 e eu vou ler o meu livro. Eu vou pegar ali de 6h30 às 7 e vou colocar eu vou escrever alguma coisa, eu quero começar a escrever algo. Eu vou organizar o meu dia, eu quero começar a ter uma prática de escrita, então eu vou fazer de tal a tal hora. Eu vou começar a fazer uma atividade física. A gente, para quem não sabe aqui, tem algumas pessoas que estão assistindo e não estão com a gente de manhã, a gente tem um ritual matinal. No ritual matinal, vocês podem ver que a gente, apesar de fazer muitas coisas, lá a gente não é multitarefa. A gente tem a primeira parte, onde a gente faz uma ativação pessoal. Então a gente vai fazer um silêncio intencional, uma respiração, depois a gente vai fazer palavras de afirmação, depois disso a gente já vai para a nossa visualização do que a gente quer. Depois disso a gente tem uma outra parte, a segunda parte do ritual matinal, onde a gente tem uma ativação física. A gente faz muitas coisas? Faz, mas fragmentado. Depois a gente tem uma percepção ativa do nosso corpo. Então a gente começa a colocar. Tem várias vezes que a gente tem tantas coisas para fazer que a gente não sabe nem como começar. Por isso que a gente precisa dessa organização. E aí uma das técnicas muito legal mesmo, que enquanto eu estava tentando produzir mais, eu estava tentando me focar mais. Eu sou um cara de vez em quando que tem muitos pensamentos e de vez em quando eu não coloco em prática porque os pensamentos eles estão tão entrelaçados entre eles que eu começo a mencionar uma coisa e eu já quero fazer outra. E eu tenho certeza que eu não sou o único. Eu tenho certeza que vocês que estão aí, vocês também têm isso. Todo mundo hoje em dia tem muita coisa para fazer. E quando a gente não consegue se organizar a gente não consegue realizar. Então, quando a gente fragmenta, uma das técnicas que eu acho bem interessante, eu tenho usado e eu tenho visto muita diferença na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer na de vocês, é uma técnica chamada técnica Pomodoro. Se alguém já ouviu falar aqui, dá um legalzinho aí, se alguém já usa a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro, Rafael?
Essa técnica Pomodoro é uma técnica onde você tem 25, já foi comprovado que quando a gente tem que estudar, a gente de vez em quando tem que estudar 4 horas, e se você for sentar e realmente ficar 4 horas estudando, o seu foco vai dispersando. Oi Marquinhos, tudo bem? Seja bem-vindo. O nosso foco vai dispersando. Não tem jeito da gente não dispersar o nosso foco. Olha lá as notificações. Ó, tio Zé Carlos já sabe fazer a técnica Pomodoro e usa. Então, a técnica Pomodoro, como que ela funciona? Você tem 25 minutos de atividade. Depois de 25 minutos que você consegue sim se manter focado, você dá 5 minutos de descanso. Como que é 5 minutos de descanso? Preferencialmente é você fazendo algum movimento. Porque também já está comprovado que o movimento te ajuda a ter foco. Então, várias pessoas, elas têm muitas atividades para fazer. Ah, Rafa, mas em 25 minutos eu não faço o que eu preciso. Por isso que eu dei o exemplo do estudo. De vez em quando a gente tem que estudar 4 horas, ok? Estuda 25 minutos, foca 25 minutos, depois levanta, toma uma água, come alguma coisa, dá uma caminhadinha. Quando você volta e senta, você está mais centrado, você está mais concentrado. Então a técnica Pomodoro, ela é basicamente assim. Eles fazem, se você precisa, eu preciso de mais de 25 minutos para fazer uma atividade. Então você faz 25 minutos, descansa 5 e volta para a mesma atividade. Ok? Mais 25 minutos. Se você precisar fazer isso por mais de 2 horas, a indicação deles é que você faça a primeira, 25, descansou 5, deu 30. Faz mais 25, descansou 5, deu 1 hora. A terceira vez você faz a mesma coisa, 25 para 5. Depois que você chegar na quarta, você vai fazer 25, aí você vai dar 15 minutos de descanso. Então você vai ter gastado 2 horas e 10, ok? Tranquilo. A indicação também é que você não fique, Estelinha, que prazer você aqui. A indicação é que você não fique tanto tempo numa atividade, porque quando a gente, todo mundo já foi estudante aqui. Quando você tinha uma aula, imagina você ter uma aula de matemática durante 3 períodos na escola. Cara, você fica doido, tem uma hora que você não aguenta mais. Então ele fala também para você diversificar. Uma das técnicas que você tem é a diversificação. Você ficou ali 25 minutos, descansou 5, fez mais 25. No máximo ali, fazer 4 pomodores desses, que eles chamam, para que você consiga ter foco. Eu, Rafael, gosto e já percebi que eu fico muito mais produtivo quando eu faço 2 desses. Então eu dedico no máximo 1 hora para uma atividade. Depois eu vou para outra. Se eu tiver que continuar aquela atividade, eu volto depois da que eu já fiz. Que nem a gente estava falando aqui no início, a gente, hoje em dia, é multitarefa. A gente é cobrado de fazer muitas coisas. Então, de vez em quando você faz uma coisa durante 1 hora, você troca a atividade, vai pegar uma outra coisa que você tem que fazer também naquele dia. Você vai para outra função, quando você volta, você está mais concentrado. Porque você mudou de assunto, sua cabeça foi para outro lugar, você quando volta com novos pensamentos, você destrava. De vez em quando você está ali, aí você, parece que dá aquele bloqueio. Eu tenho muito isso. Eu começo a pensar muito numa coisa, tem uma hora que não flui. Aí eu pego, vou ler um livro, vou fazer outra coisa. Quando eu volto a produzir o que eu tenho que produzir, eu falo, cara, ó, dá uma clareza, parece que não estala. E aí, depois da técnica Pomodoro, tem uma coisa que eu comecei a fazer também, que eu vi, eu falei assim, isso aí é besteira, isso aí não tem efeito. Aí teve um dia que eu estava aqui de bobeira, a cabeça estava devagando muito mesmo, estava viajando muito, e eu falei, vou tentar aquela técnica. A técnica é a seguinte, você pega um pedaço de papel, coloca do seu lado. Toda vez que você tiver uma distração, você vai escrever o que te distraiu. Então, por exemplo, você está aqui estudando. Você está estudando alguma coisa. Aí você pensa, putz, esqueci de comprar pão. Aí você escreve lá, pão. Aí você, tá lá pensando de novo, aí, putz, esqueci de falar com minha mãe. Falar com minha mãe. Você vai escrevendo. Por que isso? Porque você tem 2 coisas. Uma, quando a gente tem algo na cabeça que a gente não pode esquecer, a gente fica focado naquilo. Várias vezes a gente até para um pouco do que a gente está fazendo, porque a gente acha que tem que resolver aquilo naquela hora, porque senão vai esquecer. Quando você anota, você tem a certeza absoluta que depois você vai saber que você tem que fazer aquilo que passou pela sua cabeça, mas você pode concentrar no seu trabalho de novo. E outra coisa é que você vai ter uma métrica para depois que você fizer outras técnicas que eu vou falar aqui para você poder mensurar
Então, nem sempre a gente não é um computador, a gente não está sempre igual. Mas você vai conseguir mensurar. Eu estou melhorando? Eu estou ficando menos distraído? Eu estou conseguindo ficar mais tempo concentrado? Então isso já te ajuda porque vira uma métrica. A gente começa a ter metrificação do nosso foco e da nossa concentração. Eu gosto muito de métrica. Então eu gosto de colocar no papel e ver. Isso para mim funcionou legal. A primeira vez que eu fiz, tinha uma lista, cara, foi uma lista grande. E depois eu percebo que tem dias que eu não tenho nem lista. Por quê? Porque eu estou conseguindo me manter focado. Seria assíduo praticante dessa técnica do papel. Felipe, é isso mesmo. E funciona. Funciona. A gente acha que é besteira. Eu mesmo falei, até parece que isso vai adiantar para alguma coisa. Adianta. Adianta pra caramba. Porque você, aquele pensamento, você largou ele. Você escreveu no papel, você largou. E aí vem, eu falo de novo em sono de qualidade. Vou bater nessa tecla. Quem não dorme não consegue ter foco e não consegue ter concentração. Seu corpo está cansado. Aí você vai ficar cada vez mais disperso. Então a gente tem que sim que pensar no nosso sono. E quando eu falo pensar no nosso sono, a gente já tem, né? A gente já teve uma live aqui falando sobre isso, sobre a higiene do sono. Você tem que ter higiene do sono. Quando der um certo horário, você fala, poxa, eu quero dormir todo dia às 10h30. Cara, quando der umas 10 horas, desliga todos os aparelhos. Vai para um quarto onde não tem uma luz dessa onde eu estou, para uma coisa mais tranquila, liga o abajur. Vai, tira o telefone de ação, que a gente fica ali, de vez em quando a gente quer ver uma mensagem, aí essa mensagem puxa para outra, aí a gente quer ver uma coisa no Instagram, quando a gente vê já passou uma hora. Então a gente tem que ter assim, uma higiene do sono para que a gente seja, né, durma bem, tenha qualidade no nosso sono, para que a gente durma as horas adequadas para cada um. Se eu dormir 5 horas, eu estou ótimo, estou tinindo. Tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8. Então você tem que se conhecer, é um conhecimento mesmo, de você saber quantas horas você precisa dormir e como você ter mais qualidade. Isso a gente já conversou por aqui, a gente não vai voltar nisso. Alimentação saudável, a gente já conversou e eu vou bater na tecla de novo. Você quer ter foco? Quer ter concentração? Não adianta você ingerir qualquer alimento. Tem alimentos que são muito tóxicos. E aí o corpo vai gastar muita energia para processar aqueles alimentos. Ele vai ter que te desintoxicar. Então a gente nem imagina, mas a quantidade de energia que eu vou gastar para tirar aqueles substratos, tirar aquelas, vamos colocar assim, aquele lixo que ficou dentro da gente, porque nossas células se renovam sempre. Se eu dou alimentos de baixa qualidade, minhas células vão se renovar, meu sistema nervoso vai se renovar de uma forma que não tem qualidade. Então a alimentação também é muito importante no processo de foco e concentração. Outra coisa que já está mais do que comprovado, são as duas últimas coisas que eu quero falar para vocês, que é o item 5, 6 e 7. Que é, a gente sabe muito bem que o movimento já está comprovado cientificamente, o movimento ajuda a gente. A partir do momento que a gente faz exercícios físicos regulares, não precisa ser muito. Quando a gente fala em exercício, a pessoa acha que vai ter que malhar muito. Não. Se você tiver ali uma prática de 15, 20 minutos de exercício todos os dias, você já está movimentando seu corpo e você já consegue ter um processo melhor de foco e de concentração. Isso já está comprovado. E a outra coisa, que hoje está muito em voga, mas isso já existe antes, é a meditação ou o silêncio intencional. Tem gente que não gosta muito do nome meditação, porque acaba que fala, meditação é uma coisa muito difícil. Meditação é uma prática ligada a ato religioso. Não é. Meditação nada mais é do que você respirar, e a respiração ela é usada como um gatilho, ela é usada como uma ancoragem para você viver o momento presente. Então a gente vive falando para vocês aqui que quando a gente sai do nosso piloto automático e a gente começa a pegar as rédeas da nossa vida, a gente começa a perceber e ter atenção nos momentos que a gente vive, a gente consegue ter mais foco. Então, o ato de eu respirar, puxando em 3, segurando 2 e soltando em 6, a gente já tem um benefício. Então, o que você pode começar? Todas as práticas têm que ser começadas de forma muito, muito, muito simples e pequenas. A gente não tem que, eu quero começar a ter uma atenção melhor respirando. Beleza. Você não vai colocar 15 minutos para você respirar. Coloca no timer do seu celular 2 minutos. 2 minutos. Você não tem que ficar pensando
quanto tempo você está fazendo, ou quantas respirações você vai ter que fazer. Você coloca 2 minutos lá no time do seu celular e começa a respirar. Puxa 3, segura 2 e solta em 6. Você começa a fazer isso, daqui a pouco você está viajando. Outra técnica que é muito boa, viajando que eu falo assim, você já está internalizando. Você já está entrando, porque tem muita gente que acha que é uma viagem fazer meditação. Não é uma viagem. Então, aí o pensamento vai lá para longe. Aí você fala, concentra na respiração. Uma técnica que eu usei que funcionou muito bem comigo, eu passo para alguns alunos meus, é na hora de respirar, em vez de ficar contando 1, 2, 3, segura 1, 2, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto de falar assim. Quando eu vou fazer para mim, eu penso assim, saúde na hora de puxar. Aí eu seguro falando amor e solto pensando em sabedoria. Porque eu não preciso contar 1, 2, 3, nem 1, 2 e nem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu já estou sugestionando o meu cérebro. A gente sabe que a gente a nossa mente, né, o nosso subconsciente, ele é o que você mostra para ele. Então eu fico falando para mim, saúde, eu tenho saúde, eu semeio amor e eu tenho conhecimento, eu tenho sabedoria. Eu vou pensando. E quando eu vou pensando nisso, eu não preciso contar, não preciso de número. Cada um vai fazer o seu. Eu falo saúde, porque alguns de vocês sabem, eu tive um AVC, então desde então eu comecei a focar mais em algumas coisas. Então eu penso mesmo, saúde, amor e sabedoria. Aí eu não preciso pensar em outra coisa, não preciso contar, não preciso pensar em nada. Eu fico lá, ó. Saúde, paro, amor, solta, sabedoria. Isso vira uma sequência, vira tipo um mantra, se você quiser chamar assim. Você fica repetindo aquilo durante 2 minutos. Então você não conta e o time do relógio mostra para você que já deu tempo. Ok? Então a gente falou de 7 itens. Só para a gente revisar 7 itens que são muito bons para a gente se manter focado e com concentração. O primeiro deles, que eu falei, é organizar o dia. O segundo, compartimentar as coisas que você tem que fazer. Lembrar que, apesar de termos muito o que fazer, nós não somos multitarefas. A gente consegue ter foco e a gente consegue ter produtividade quando a gente foca em uma única coisa. O terceiro item é a folha de distrações, para você anotar. Ela já serve como métrica e já serve para você não ter que ficar pensando naquilo ali. A quarta é você ter qualidade de sono. Alimentação saudável, quinta. A sexta, exercício físico, movimento, não interessa de qual forma que você vai se movimentar. E a sétima é tempo para respirar. Isso tudo a gente está falando dentro na nossa perspectiva de estímulos internos, tá? Então esses 7 que eu acabei de falar são dos estímulos internos que a gente tem, que a gente pode controlar. Dos estímulos externos foi o que a gente comentou no início, que é desligar notificações, evitar conversas das quais você nem gosta. Vai conversar de futebol comigo, vai conversar de voleibol comigo, vai conversar de... Você viu a política? Taraná? Cara, são assuntos que eu já tento sair, porque eu sei que vai gastar um tempo danado, é uma coisa que não vai, pra mim, tá? Não vai acrescentar em nada. Então eu fujo um pouco desse tipo de conversa, porque eu me mantenho focado nas coisas que eu preciso, não gasto tanto tempo nisso e posso gastar tempo nas coisas que são fundamentais. Tá? Na semana passada falamos de percepções afetivas e percepções cognitivas. Se você quiser dar uma olhada nisso, está lá já no nosso YouTube. E semana que vem a gente vem conversando sobre novas coisas, novas funções, novos detalhes que a gente quer passar para vocês, ok? Quem ainda não acompanha, pode acompanhar e pode até indicar. Temos um ritual matinal que a gente faz de segunda a sábado às 6h15 da manhã, onde a gente trata um bando dessas funções aí. Que nem eu falei para vocês, lá a gente tem 3 partes. A primeira parte é de ativação pessoal, onde a gente faz como se fosse uma meditação, a gente realmente respira, tenta trazer foco para a gente. Toda vez que a gente sai o pensamento, a gente internaliza o pensamento. A gente fala nossas palavras de afirmação, que são o porquê que a gente está aqui, com o que a gente está comprometido nesse mundo. A gente faz as visualizações. Depois a gente entra numa respiração que é muito legal, que chama respiração de Wim Hof, que você pode procurar. Ela é uma respiração fantástica e a gente começa com as atividades físicas.
Tem dias que tem mais exercícios mesmo, agachamento, corridinha no mesmo lugar. Tem dias que a gente trabalha mais mobilidade e flexibilidade, já querendo ajudar vocês. Saúde, amor, sabedoria. A gente faz esse daí, eu penso quando eu estou fazendo com o pessoal. Depois a gente faz uma percepção ativa, onde a gente faz um scanner corporal e a gente consegue fazer um pensamento intencional todos os dias. Fora isso, a gente tem um caderno de gratidão que também ajuda pra caramba a gente ter... As pessoas que fazem ativam mais o sistema anterior do cérebro, o hemisfério, né? Hemisfério anterior, que é ligado mais à felicidade e à concentração, que é o neocórtex. Então, a gente ativando o neocórtex, a gente tem uma forma, uma função de foco e concentração maior. Tá bom? Era isso que eu queria passar para vocês. A gente nunca se delonga aqui nesses dias, na sexta-feira, mas é isso que eu queria passar sobre foco, concentração, como que eu faço, como que eu vejo as pessoas que estão próximas fazendo e tendo resultado. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Amanhã, quem quiser experimentar, às 6h15 da manhã, a gente tem o ritual matinal, tá aqui nessa mesma página. Vocês são muito bem-vindos, tá nesse Instagram aqui, rafaelraposo.df. Venham fazer. A gente sabe que muda vidas e a gente quer ajudar vocês a mudarem, cada vez mais, transformarem, estarem mais ativos e mais saudáveis, tá bom? Foi um grande prazer estar nessa sexta-feira com vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Sexta-feira tem mais. Um abração.